E quais seriam essas exceções? Quais são as exceções ao juiz das garantias? O primeiro ponto que nós devemos aqui tratar é que o Supremo Tribunal Federal se encarrega de mudar o momento temporal de atuação do juiz das garantias. De acordo com a processualística penal oriunda do pacote anticrime, competiria ao juiz das garantias a análise da peça acusatória. Oferecida a denúncia ou queixa, caberia ao juiz das garantias analisar essa peça acusatória. E recebendo essa peça acusatória, o processo deixaria de estar sob a égide do juiz das garantias para estar agora, a partir de então, sobre a égide do juiz da instrução e do julgamento. O Supremo Tribunal Federal se encarrega de modificar esse momento temporal, dizendo que compete ao juiz da instrução e do julgamento, portanto, o juiz da ação penal, a análise da peça acusatória, recebendo ou não a denúncia ou queixa. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele modifica temporalmente a atuação do juiz das garantias. Mas nesse bloco, o que eu quero tratar com vocês é de forma especial acerca das exceções. O juiz das garantias se aplica na plenitude da processualística penal? Não. Não. Veja, o próprio pacote anticrime, quando cria o juiz das garantias, estabelece uma exceção. Qual a exceção? As infrações de menor potencial ofensivo, que são infrações de competência do juizado especial criminal. Ou seja, o próprio pacote anticrime já traz uma exceção ao juiz das garantias, dizendo que ele não se aplica nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são de competência do juizado especial criminal, leia-se Lei 9.099/95. O Supremo Tribunal Federal se encarregou de trazer outras exceções. Outras exceções. O Supremo Tribunal Federal disse: além de não se aplicar o juiz das garantias nos crimes de menor potencial ofensivo, não se deve aplicar o juiz das garantias também nos crimes de competência originária dos tribunais, leia-se foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque há uma legislação específica que trata disso, que é a Lei 8.038/90. Também disse que não se aplica o juiz das garantias no caso do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri possui um procedimento específico e de 2 fases, portanto bifásico. E também não se aplica o juiz das garantias nos casos de violência doméstica ou familiar. Só disse isso, violência doméstica ou familiar. Portanto, nós devemos incluir violência doméstica ou familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, e violência doméstica ou familiar contra crianças e adolescentes, Lei Henri Borel. E por quê? Por que essas exceções? Por que essa exceção trazida pelo legislador e por que essas exceções ampliadas pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, que não se aplica o juiz das garantias nessas 4 hipóteses, primeiro porque é uma legislação específica. Infrações penais de menor potencial ofensivo, 9.099. Crimes, infrações penais de competência originária dos tribunais, 8.038/90. Crimes, infrações penais de violência doméstica ou familiar, Lei Maria da Penha ou Lei Henri Borel. Tribunal do Júri, é um procedimento específico no Código de Processo Penal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer essas exceções, trouxe algumas particularidades. Veja, a Lei 9.099 trabalha com a lógica da celeridade. Por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, a necessidade dessa celeridade. Celeridade essa que também é cobrada nos crimes, nas infrações penais de violência doméstica ou familiar contra a mulher ou contra crianças e adolescentes. Ou seja, essa celeridade, à luz do Supremo Tribunal Federal, seria contrário à ideia do juiz das garantias. E no que se refere
e no que se refere aos crimes do tribunal do júri, aos crimes dolosos contra a vida, que são julgados pelo tribunal do júri, ou então os crimes de competência originária, leia-se foro por prerrogativa de função, já há um julgamento colegiado. Veja, o tribunal do júri, além de ser um procedimento bifásico, ele, em plenário, será julgado por um colegiado, ou seja, 7 jurados, da mesma forma que os crimes de competência originária, que são julgados pelo tribunal. Ou seja, já há um julgamento por um colegiado, o que traria a garantia da imparcialidade, garantia essa tão cara ao juiz das garantias. Ou seja, não haveria necessidade, nesses dois procedimentos, dessa figura do juiz das garantias. Por quê? Porque a imparcialidade já estaria atendida à luz do colegiado, à luz do julgamento colegiado, à luz dessa colegialidade própria desses julgamentos.